Uma bênção que Deus fez lá, nós estamos muito alegres, cansados um pouco também, né? E um pouquinho mais gordinhos também. Eu acho que eu devo ter engordado nesse retiro uns 5 quilos a mais. Mas a gente vai perdendo aí durante a semana, né? A gente vai correndo atrás do prejuízo. Depois no final do culto, os homens vão dar um testemunho também que Deus fez lá no retiro, lá foi muito bom, né? Tem algumas novidades, alguns testemunhos que nós vamos compartilhar aí, transmitir para a igreja logo após o culto. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrir, por gentileza, a Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Êxodo capítulo 19, acompanhe comigo na sua Bíblia, a partir do versículo 1, versículo 1, até o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Desculpe, meu irmão, seguindo aqui a partir do versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Som. Obrigado. Esse texto é um texto que fala a respeito da libertação que Deus realizou em favor do seu povo no Antigo Testamento. O livro de Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, porque esse livro vai relatar exatamente esse acontecimento, esse fato, que foi a saída do povo de Israel do Egito. Quantos aqui assistiram ao filme, que foi um filme que teve uma grande repercussão aí no Brasil, que foi o filme dos 10 Mandamentos? Levante a sua mão quem assistiu ao filme Os 10 Mandamentos, que iniciou como uma novela na Record, e depois eles fizeram o filme dos 10 Mandamentos. Muitas pessoas aqui assistiram, né? Ao filme dos 10 Mandamentos. Eu também tive a oportunidade de assistir a esse filme, Os 10 Mandamentos. Um filme excelente, um filme que podemos dizer muito fiel àquilo que está registrado na palavra de Deus. E esse filme dos 10 Mandamentos é um filme inspirado exatamente naquilo que aconteceu no livro de Êxodo, naquilo que está registrado aqui no livro de Êxodo, aquilo que Deus fez na vida do seu povo. Hoje o tema dessa pregação, dessa mensagem tem a ver com isso. E o tema é sobre asas de águia. Sobre asas de águia. Por que esse tema? Se nós lemos o versículo 4, a palavra de Deus é assim: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Meditando nesse texto, orando para essa passagem, eu dei a essa mensagem, esse tema, sobre asas de águias. Deus nos
meus irmãos, eu gostaria de começar falando que Deus é um Deus que nos quer perto dele. Deus é um Deus que faz o que for preciso para nos manter junto dele, próximo dele. Deus, ele não mede consequências para nos ter junto dele, próximo a ele, perto dele, porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para ele mesmo. Eu pedi para o João só aumentar um pouquinho o retorno para mim aqui. Então Deus, ele nos criou para ele mesmo, com esse propósito. Então Deus, ele faz o que for necessário para nos trazer para junto dele. E o livro de Êxodo é o livro que vai registrar essa história, uma história de amor, uma história de um Deus de amor, um Deus que por causa do povo, seu povo, o povo de Israel, ele arrasa uma nação inteira. Ele arrasa uma nação inteira, que era o Egito. Ele devasta essa região, que na época era uma região extremamente importante, extremamente rica naquela época, e Deus, ele arrasa com essa nação, porque ali, no meio daquela nação, existia um povo que ele amava e que ele queria trazer para perto dele. Essa é a história de Êxodo, do livro de Êxodo. Deus pesa a sua mão sobre uma nação, que era na época a nação mais importante que existia naquela época, mais rica. Deus pesa a sua mão sobre essa nação. O que é as 10 pragas que Deus envia sobre o Egito? É Deus pesando a sua mão sobre uma nação, porque havia um povo ali que ele amava. Havia um povo ali que ele tinha uma aliança e ele queria trazer para junto dele esse povo, para desfrutar de um relacionamento, de uma comunhão perfeita e real e verdadeira com ele. Meus irmãos, essas 10 pragas que nós tanto ouvimos falar, as pragas do Egito, que Deus lança sobre o Egito, é Deus pesando a mão sobre o Egito. E quando Deus decide pesar a mão sobre alguém ou sobre alguma nação, sai de perto. Sai de perto. Deus pesa a mão sobre o Egito. Ele envia as 10 pragas sobre o Egito. E essas 10 pragas, através dessas 10 pragas, Deus está mandando uma mensagem para Faraó. Qual é a mensagem que Deus está transmitindo, comunicando e enviando para Faraó através das 10 pragas? Não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus além de mim. E eu amo este povo. E eu quero que este povo esteja perto de mim. Essa figura da águia que nós vimos aqui, ela é uma figura muito interessante, e ela é usada aqui para se referir a essa libertação, a essa jornada, a essa viagem que o povo fez saindo do Egito e se transportando para o deserto, em direção à terra que Deus havia prometido, Canaã. Então essa jornada, essa saída, Deus compara isso a uma viagem em que Ele, o próprio Deus, como uma águia, transporta o seu povo, tira o seu povo dessa condição, dessa situação de opressão, de escravidão, de sofrimento, e então conduz o seu povo em direção rumo ao plano e propósito que Ele tem para o seu povo. Então Deus está dizendo: olha, eu fiz assim com vocês, eu transportei vocês sobre asas de águias, eu trouxe vocês para perto de mim. Eu acho muito interessante, meus irmãos, essa figura que é usada da águia aqui, porque essa figura da águia nos ajuda a entender o modo como Deus realizou o êxodo, o modo como Deus realizou essa jornada do povo de Israel até o Monte Sinai, até o monte onde o povo recebe de Deus ali a lei. E as águias, elas eram muito conhecidas por tirar os seus filhotes do ninho, levá-los sobre as suas asas para ensiná-los a voar. As águias eram muito conhecidas por isso. E quando a águia leva um filhote sobre as suas asas para ensiná-lo a voar, quando esse filhote cai e ele está tentando aprender a voar, a águia vai lá de novo quando é necessário e ela pega esse filhote novamente sobre as suas asas. E Moisés, ali nesse
nós lemos, ele está empregando aqui essa figura, essa imagem, para retratar exatamente o cuidado de Deus para com o seu povo. O fato de que Deus, ele faz tudo o que tiver que fazer, ele faz o que for preciso para nos trazer para perto dele. Eu gostaria, meus irmãos, de analisar com vocês brevemente aqui cada uma das pragas que foram enviadas sobre o Egito. Eu não sei se você sabe de cor, você deve lembrar de algumas dessas pragas, e eu gostaria de analisar brevemente com vocês aqui cada uma dessas pragas que foram enviadas sobre o Egito, rapidamente, para a gente ter uma visão geral daquilo que Deus fez, e a atuação de Deus, e a forma como Deus operou e realizou esse grande livramento no meio do seu povo. A primeira praga que Deus envia sobre o Egito está em Êxodo capítulo 7, versículo 19. Por detrás dessa passagem que nós lemos, há um contexto. Nós precisamos estar a par desse contexto, e nós vamos então analisar isso a partir desse texto de Êxodo capítulo 7, versículo 19. Êxodo capítulo 7, versículo 19. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Veja só, meu irmão, que situação, que praga que Deus enviou. As águas do Egito, as águas do rio Nilo são transformadas literalmente em sangue. Há uma tentativa aqui de alguns cientistas, alguns ateus, de tentar provar que isso não aconteceu, que isso não se tratou de um fenômeno sobrenatural. Alguns cientistas tentam, para tentar desacreditar a Bíblia, lançar a Bíblia no descrédito. O que eles fazem? Não foi bem isso que aconteceu, porque havia algumas algas ali, dentro do rio Nilo, e aquelas águas ali liberavam uma substância vermelha. Mas, meus irmãos, ou nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz, ou nós acreditamos naquilo que a ciência nos diz. E muitas vezes a ciência já provou que estava errada. E esse relato das 10 pragas é um relato que nós temos que tomar como literal na Bíblia, porque é assim que ele está registrado na Bíblia, como um fato que realmente aconteceu. Então nós temos que crer nisso como sendo realmente uma intervenção sobrenatural, algo que do ponto de vista humano nós não podemos explicar. Realmente nós temos que tomar como está na Bíblia, e o texto realmente nos deixa muito claro que as águas foram literalmente transformadas em sangue. Houve uma mudança aqui nos elementos. A água deixa de ser água e ela se transforma então literalmente em sangue. Se nós tivéssemos um exemplo no Novo Testamento que nós pudéssemos usar, nós podemos usar o exemplo do próprio Jesus. Jesus, o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar a água em vinho. A água em vinho. E o milagre se deu exatamente nesse ponto, meu irmão, em que era água. E aqueles elementos, aquela água, ela se transforma literalmente em vinho. Onde é que se deu o milagre? Nós sabemos que o vinho, ele faz parte de um processo de fermentação. O suco da uva, ele precisa fermentar para que o vinho possa ser produzido. Tem que se passar por esse processo de fermentação. E ali no momento em que Jesus opera esse milagre da transformação da água em vinho, ele está realmente pulando essa etapa da fermentação. Ali há realmente uma clara evidência de um milagre realizado por Jesus. No Novo Testamento foi isso que aconteceu. As águas do Nilo realmente elas se transformam em sangue. Se nós pararmos para pensarmos que o rio Nilo era um rio extremamente importante nessa região,
para o Egito. Por quê, meus irmãos? Porque o rio Nilo, ele abastecia todo o Egito. Ele servia para suprir todas as necessidades do Egito. Toda a economia desta nação girava em torno deste rio, o rio Nilo. E eu fui pesquisar um pouquinho acerca deste rio, e esse rio, para os egípcios daquela época, ele era considerado um rio sagrado. O rio Nilo era considerado sagrado. Os egípcios adoravam, prestavam culto ao rio Nilo. Eles tinham algumas celebrações, algumas festas, em que eles cantavam hinos de louvores, de gratidão ao rio Nilo. Então o rio Nilo era, para os egípcios na época, uma espécie de Deus, uma divindade que era cultuada pelos egípcios. Meus irmãos, isso ainda acontece hoje na Índia. Se nós vamos para a Índia, nós vamos ver lá um povo adorando e tendo o rio Ganges. Quem aqui já me fala do Ganges, que é um rio lá muito famoso, e que os indianos lá adoram e cultuam esse rio. Um rio podre, um rio sujo, um rio poluído. E eles têm esse rio como consagrado, como sagrado. Os egípcios também tinham o rio Nilo como um rio sagrado. Eles adoravam, eles cantavam hinos a este rio. E toda a economia do Egito estava construída em torno do rio Nilo. O rio Nilo servia para regar as suas plantações. O rio Nilo também dava... eles davam águas para os seus animais também, com as águas do rio Nilo. O rio Nilo também servia para a própria sobrevivência dos egípcios. Era um rio extremamente importante. Esse rio, meu irmão, até hoje é considerado o maior rio do mundo. O maior rio do mundo hoje é considerado o rio Nilo. Ele mede cerca de 7.088 quilômetros. Para pensar, meu irmão, 7.088 quilômetros de comprimento, de extensão. Ele é um rio imenso. E era este rio que sustentava todo o Egito. As águas deste rio foram transformadas literalmente em sangue. O texto que nós lemos diz que não foram apenas as águas do rio Nilo. Também disse que as águas de todos os reservatórios das vasilhas de barro, de pedra. Então você imagina que você estava na sua casa lá e você tinha umas vasilhas dentro de casa com água. E de repente você vai beber essa água que está ali dentro da sua casa e ela não é mais água, é sangue. Se transformou em sangue. Imagina o caos que se transformou no Egito. Por quê? Porque também os peixes que viviam no rio Nilo, todos morreram. E aí você olhava para o rio Nilo, aqueles peixes boiando sobre o rio Nilo, porque peixe não vive em sangue. Peixe não vive em sangue, no meio de sangue. Peixe vive na água. Os peixes morreram. Foi um verdadeiro caos. E a Bíblia diz que toda a água do Egito, ela foi literalmente transformada em sangue. Veja só, meus irmãos, os efeitos, o impacto dessa praga sobre todo o Egito. Uma segunda praga também que nós podemos observar é a praga das rãs. Versículo 8 e capítulo 8, versículo 5, acompanhe comigo na sua Bíblia, que está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar os textos, nós vamos ler aqui os versículos. Êxodo capítulo 8, versículos 5 e 6, o texto também está projetado aqui na frente. Êxodo 8, versículos 5 e 6, diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Cobriram toda a terra do Egito. Meu irmão, é interessante isso. Porque as rãs, naquela época, para os egípcios, ela era considerada... Eles tinham uma deusa que eles adoravam, que era a deusa Requete. E essa deusa era uma mulher, ela tinha um corpo de mulher e tinha uma cabeça de rã. A deusa Requete. Eles adoravam essa deusa, prestavam culto a essa divindade, e eles consideravam que, por causa dessa deusa, eles tinham toda a riqueza que eles tinham, atribuíam a essa deusa a fertilidade e também o nascimento das crianças, dos seus filhos. Toda a fertilidade do Egito estava associada a essa deusa, a deusa Requete.
Eles consideravam então, meus irmãos, as rãs sagradas. Eu me referi à Índia agora, que na Índia tem também, porque a Índia é muito semelhante ao Egito daquela época hoje. Porque se você vai na Índia e você fala de Jesus lá para algumas pessoas, eles vão dizer assim: olha, nós temos muitos deuses aqui. Então nós vamos agora conhecer esse Jesus. E eles podem até crer nesse Jesus, mas esse Jesus vai ser mais um Deus, para a prateleira de Deus que eles têm. Então, lá na Índia você vai ver uma imensidão de divindades, deuses que são adorados lá na Índia. Mas são deuses, nós cristãos sabemos, que são deuses criados pela mente humana. O homem, ele cria, ele confecciona para si ídolos, e ele adora esses ídolos e se reporta a esses ídolos como se fossem deuses. Então, uma nação muito parecida com o Egito hoje, se nós pudéssemos tomar como exemplo, é a Índia. E lá na Índia também a vaca é sagrada. Ah, meu irmão, um gaúcho não sobreviveria na Índia. Um gaúcho na Índia, olha, missionário na Índia, gaúcho teria dificuldade de sobreviver num lugar como esse. Então, eu morei no Ceará, e lá no Ceará o jegue é sagrado. É sagrado, eu estou brincando, né? Mas é quase sagrado lá no Ceará. Morei 4 anos lá no Ceará, e às vezes você estava passando assim, você tinha que parar e esperar o jegue passar, né? Nunca vi tanto jegue, né? Caminhando, andando solto pela cidade como lá no Ceará. E lá tem que parar o carro, esperar o jegue passar, né? Dar lugar para você poder atravessar. Imagina na Índia, se você está dirigindo e tem um monte de vaca, não há nada de vaca passando, você não pode passar por cima de uma vaca. Você não pode machucar uma vaca. Você não pode ferir esse animal. Por quê? Porque a vaca para eles na Índia é considerada sagrada. Para os egípcios também a rã, ela é considerada também um animal sagrado. E aí você imagina essa praga para eles. Todo o Egito coberto de rã para todo lado. E eles não podiam matar as rãs. Eles tinham que aturar, eles tinham que conviver com essas rãs. Então eles iam comer e fazer uma refeição, tinha rã em cima da mesa. Você já teve rã no banheiro? A rã gosta de banheiro, né? Porque é um animal, né? É um bicho que gosta de umidade, de água. Eu já fui num lugar uma vez, no meio de uma tribo, lá no Mato Grosso do Sul, uma vez eu fui visitar essa tribo, e lá os missionários tinham um banheiro que você tinha, sempre que você fosse usar o banheiro, você tinha que olhar para dentro da privada para ver se não tinha rã lá dentro. Ela ficava tomando banho ali. E aquela privada entupia várias vezes, por causa das rãs, acabava entupindo. Elas gostam de água, gostam desses ambientes. Imagina você vai usar o banheiro e de repente você sente água geladinho ali, né? Você vai ver, é uma rã. É uma rã. Que coisa, querida, que coisa. Você vai comer e tem rã na mesa. Você vai fazer suas coisas, tem rã para todo lugar. O Egito todo ficou tomado, ficou coberto de rã. E o que Deus estava dizendo aqui para Faraó? Olha, esse Deus que vocês adoram, essa deusa chamada Requete, a deusa rã, não tem poder para livrar vocês disso. Eu sou o verdadeiro e único Deus que deve ser adorado. Meus irmãos, a rã, ela foi um animal também que fez um grande estrago no Egito. Essa praga das rãs fez um grande estrago nesta nação. Uma outra praga também que foi enviada sobre o Egito é a praga que está registrada em Êxodo 8, no capítulo 8, ainda no versículo 16 e 17. Diz: então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a sua mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais, e todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Meu irmão, Deus nos livre de uma praga dessa. Você imagina o pó do Egito, terra, sendo transformada literalmente em piolhos. Essa palavra piolho aqui nesse texto, no original, aqui no texto original, traz a ideia de um piolho quase invisível. Um piolho quase invisível e imperceptível a olho nu. A olho nu. Essa é a ideia que o texto aqui original traz dessa palavra piolho. As pessoas do Egito foram atingidas por essa praga. Os animais também, a Bíblia diz, os animais do Egito, os bois, os cavalos, os camelos, todos os animais também foram atingidos por essa
questão, começavam a se abrir feridas ali na sua cabeça, feridas começavam a ficar machucadas e incomodadas por causa desses piolhos. Uma verdadeira epidemia de piolho veio sobre o Egito. Que praga terrível, que praga terrível. Uma vez na minha casa também lá, a minha mãe, quando a gente era pequeno, a gente veio da escola carregado de piolho. A gente passou um período lá em casa, da minha juventude, foi terrível, né? Para tirar piolho, nós passávamos horas e horas tentando tirar e catar os piolhos. Naquela época não tinha pente fino, né, meu irmão? Não existia isso no Egito. Não existia. Não existia esses produtos que a gente tem aí, que você passa aí, toma um shampoozinho ali, mata os piolhos e acaba com o problema dos piolhos. No Egito, naquela época, não existia. Foi de fato uma praga complicada, uma praga terrível. As pessoas iam coçando o seu corpo, isso ia abrindo feridas, essas feridas sangravam, porque era realmente uma verdadeira praga terrível. Uma quarta praga que foi enviada sobre o Egito está em Êxodo capítulo 8, versículo 24. O capítulo 8, versículo 24 diz: assim fez o Senhor grandes enxames de moscas, que invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, em todo o Egito, em toda a terra, foi arruinada pelas moscas. A praga das moscas. Deus envia sobre o Egito, sobre essa nação, que era um império naquela época, o maior império que existia, sobre o Egito. Ele envia essa praga das moscas. Muita mosca, muita mosca. Essa também foi uma praga terrível que trouxe desolação sobre o Egito. As moscas, elas nos atrapalham. As moscas nos atrapalham de desempenharmos as tarefas mais simples da nossa vida, do nosso cotidiano. Essas moscas, elas muitas vezes nos trazem perturbação. Você vai fazer uma coisa simples que você faz todo dia, fazer uma refeição. É uma coisa fazer uma refeição sem mosca, outra coisa com mosca. A minha esposa sabe, né? Ela está aqui agora, acho que ela sabia que ia falar sobre esse ponto, saiu da gente no Instagram. Mas, meu irmão, para mim a praga da mosca é terrível. Eu tenho pavor de mosca. Pavor. Eu tenho mata-mosca em casa lá, que de vez em quando a gente tem que entrar em ação. Porque as moscas começam a nos atrapalhar. Imagina, você sempre com a sua família para fazer uma refeição, você não consegue, porque tem mosca para todo lado. Nós temos vivido aqui épocas assim, que vem um verdadeiro enxame de moscas. Só que essas moscas que vieram sobre o Egito, tudo nos leva a entender que essas moscas eram moscas grandes. É aquela mosca, meu irmão, que para nós hoje seria a mutuca. Quem já ouviu falar da mutuca, né? Era essa espécie, esse tipo de mosca. Uma mosca que inflige um sofrimento, fere. Imagina você ter que lidar com isso. Foi uma praga extremamente complicada para os egípcios. Isso trouxe perturbação. E para mim, a mosca é uma coisa complicada. Eu tenho dificuldade com mosca na casa. Dificuldade. Não consigo fazer alguma coisa se tiver mosca me incomodando, né? Às vezes eu pisei em cima da mosca e disse: eu fiz isso em nome de Jesus, né? Na minha casa não. Irmão, essa foi uma praga terrível também que foi sobre o Egito. A praga das moscas. Como fazer, executar uma tarefa? E não é pouca, não, muito, um enxame. O texto diz que eram muitas e muitas moscas que se proliferaram por todo o Egito. Uma quinta praga também está no versículo 6, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. O texto diz: no dia seguinte o Senhor fez todos os rebanhos dos egípcios todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e ele não deixou o povo ir. Meu irmão, você vê que Deus faz uma distinção clara aqui nesse texto. A praga vem só para os egípcios, sobre os egípcios, mas não trouxe nenhum tipo de aflição sobre o povo de Deus. Glória a Deus. Sobre o povo de Deus. A Bíblia diz que o faraó percebeu isso. Sabe que as pessoas percebem isso na sua vida, que você é uma pessoa distinta? O cristão, ele tem que se distinguir desse mundo e dessa sociedade das pessoas. Nós somos diferentes, meu irmão.
Você não é qualquer pessoa. Você foi uma pessoa escolhida por Jesus. Deus te escolheu, Deus te separou. Você é dele, você pertence a ele. Faraó percebe isso quando olha e vê que todos os animais do Egito morreram, mas os animais que pertenciam ao povo de Deus, a Israel, permaneciam vivos. E mesmo assim, a Bíblia diz, ele não se quebrantou. O seu coração continuou endurecido. Essa é a quinta praga que foi lançada sobre o Egito, a praga da peste nos animais do Egito e do rebanho. Os animais do Egito, todos morreram, a Bíblia diz. Mas Deus fez distinção entre os animais que pertenciam aos egípcios e aos animais que pertenciam ao povo de Deus. Irmão, a sua casa pertence ao Senhor. Seus filhos pertencem ao Senhor. Tudo que você tem, tudo que está sob a sua administração e ingerência, pertence a Deus. Pertence ao Senhor. O seu corpo pertence ao Senhor. A sua mente pertence ao Senhor. Amém. Tudo que nós temos pertence a Deus. E Deus faz distinção entre aquilo que pertence ao mundo e aquilo que pertence ao seu povo. Nós estávamos conversando sobre isso lá no retiro também, que o cristão tem que ter muito cuidado com aquilo que ele ouve, com aquilo que ele vê e com aquilo que ele fala. Às vezes nós estamos ouvindo certas coisas, pode ser até músicas que são tocadas por aí, o cristão ouve. De onde é que isso vem? Qual é a procedência disso? Qual é a origem disso? O cristão precisa saber, precisa investigar, irmão. Precisa saber qual é a fonte das coisas. Algo que você está experimentando, você está desfrutando, você está ouvindo aquilo, você está recebendo aquilo dentro da sua casa, mas você não sabe de onde aquilo vem. Por isso que é importante o cristão, antes de comer qualquer refeição, fazer uma oração. Você não sabe se aquele prato de comida que você está comendo, aquela pessoa, aquele agricultor, aquela pessoa que cultivou aquilo, até chegar no seu prato, de repente aquela pessoa adorava a Satanás e consagrou aquilo a demônios, consagrou aquilo a entidades, deuses estranhos, e você está ali comendo aquela comida consagrada. De vários casos aqui na igreja, de pessoas que diante de um apelo, você vai orar, ministrar com elas, começa a vomitar. Começa a vomitar, e você vai entender porque há realmente ali um laço, um pacto com entidades, com demônios, com Satanás, porque comeu algo consagrado a Satanás. Algo que não pertencia a Deus. Por isso, meu irmão, que você vai comer alguma coisa, pode ser num restaurante, pode ser em qualquer lugar. Você tem que orar nisso. Eu e minha esposa temos esse hábito. Criamos esse hábito, temos esse hábito de qualquer lugar, a gente pode estar num restaurante cheio de gente. A gente ora pelo alimento, a gente consagra aquela comida ao Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Tudo que você tem, tudo que você compra, tudo que você adquire, você precisa consagrar a Deus, dedicar a Deus tudo isso. Porque Deus faz distinção. Aqui o texto diz que ele fez distinção entre os animais do Egito e os animais que pertenciam ao seu povo. Meus irmãos, outra praga que Deus lança sobre o Egito está no capítulo 9, versículo 10. Versículo 10 diz assim: eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés, Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Uma outra praga, meu irmão, é a praga das úlceras, ou dos tumores. O texto diz todo tipo de ferida purulenta. Você imagina aí, meus irmãos, o desespero dessas pessoas, com feridas por todo o corpo, feridas que não cicatrizavam. Imagina você ter uma ferida no seu corpo que nunca cicatriza. Pessoas que começaram por causa dessas feridas, desses tumores, por causa dessas úlceras, começaram a sofrer por causa dessa praga. Essa praga que Deus lança dos tumores é uma forma também de Deus confrontar uma divindade, um Deus que era adorado no Egito em forma de um tumor. Eles adoravam um Deus também que era adorado em forma de um tumor, e também tinha uma outra deusa que era adorada no Egito, que era Ísis. Quem leu aqui a história do Egito, ou quem tem um pouco de conhecimento sobre isso, já viu, é uma deusa que até hoje por muitas pessoas por aí ainda é estudada. A deusa Íris era uma deusa que era considerada a deusa da cura. A deusa da cura. E nesse momento que eles estavam doentes, enfermos, com
todo o seu corpo, essa deusa que eles adoravam não pôde curá-la. Porque realmente, meu irmão, não há outro Deus além do nosso Deus. Somente Ele é o único Deus verdadeiro. Mais de uma forma, Deus está aqui destronando todas as divindades do Egito. Deus estava olhando para o Egito, para Faraó, e dizendo: esses deuses que vocês adoram não são verdadeiros. Eu sou o único Deus verdadeiro que deve ser adorado. Essa deusa egípcia Ísis era tida pelos egípcios como essa deusa, a deusa da cura. Você imagina, meu irmão, essa praga sobre o Egito: feridas, as crianças com feridas, os pais sem saber o que fazer. A Bíblia diz que os feiticeiros, os magos de Faraó, não conseguiam ficar diante de Faraó por causa dessas feridas. Era algo que produzia um sofrimento sobre eles intenso. E mesmo assim, o coração de Faraó estava se endurecendo cada vez mais. Essa frase é uma frase que se repete no livro de Êxodo, parece um refrão no livro de Êxodo. O coração de Faraó se endureceu. Você vai ler depois da segunda praga, o coração de Faraó se endureceu. Cada praga que Deus lançava sobre o Egito, nós vemos o relato da praga, e no final do relato nós vemos essa frase, esse refrão sendo repetido pelo texto bíblico. E Faraó endureceu o seu coração, ou endureceu-se ainda mais o coração de Faraó. Meus irmãos, Faraó foi até hoje na história um dos homens mais teimosos que já existiu. Um homem teimoso. O coração de Faraó é um coração duro, mesmo ele contemplando, vendo o agir de Deus, a ação de Deus em toda essa situação, ele mesmo assim endureceu o seu coração. Meus irmãos, se tem uma coisa que Deus se entristece muito, é com a nossa teimosia. Tem muito crente que se parece com o Faraó. É teimoso. Deus está dizendo para você fazer de um jeito, e você vai lá e faz do seu jeito. Depois que você faz do seu jeito, e não do jeito que Deus falou que você deveria fazer, você sofre as consequências, você quebra a cara, você paga o prejuízo por isso, e aí você vai aprender que realmente o único jeito que funciona é o jeito de Deus. A única maneira que funciona e que dá certo é a maneira de Deus. Não é a nossa maneira, não é o nosso jeito, é o jeito dele. É o jeito dele e é a maneira dele. Amém, meus irmãos? Amém. Quando Deus falar com você, ouça. Quando Deus falar com você e dar alguma diretriz, alguma orientação, alguma direção, ouça Deus falar. Atenda a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, para que você seja abençoado. Para que Deus esteja com você e para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Mas aprenda a ouvir a Deus. Ouça a Deus, busque a vontade de Deus, a direção de Deus sobre a sua vida. Faraó era teimoso. Ele não aceitava que Deus estava ali tentando persuadi-lo e convencê-lo de deixar o seu povo ir. Mesmo assim, ele continuou teimoso. Ele não se deixou convencer. Tem mulheres que tem um faraó dentro de casa, né? Tem mulher que já pensou lá no marido: esse meu marido é um faraó, né? Teimoso. Tem marido que é assim, porque eu deixei aquela ferramenta em tal lugar. Aí a mulher disse: está lá. Não está, já fui lá. Está lá. Mas eu já fui lá, já vi. Vai lá que está lá, homem. Não é teimoso. Aí o marido vai lá: não é que está lá mesmo. Quem pegou tal coisa de tal lugar? Sumiu. Não sumiu. Agora está lá onde ele deixou. Ele esqueceu que tinha deixado lá. E aí você tem que se retratar, tem que chamar a família, pedir perdão para a esposa, perdão para os filhos. Realmente eu sou teimoso mesmo. Perdão pela minha teimosia. Muitas vezes a gente tem que pedir perdão a Deus também, porque nós cristãos somos muito teimosos. Eita! Vou chamar a professora aqui, a Elisa, para me dar uma ajuda na gramática aí, vai dar uma força. Somos muito teimosos. Bom. Nós, às vezes, irmãos, pecamos muito nessa área da teimosia. O Faraó era um cara extremamente teimoso. Isso. Uma sétima praga que foi enviada está no versículo 22 do capítulo 9. Versículo 22 diz: Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara sobre o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez
granizo sobre toda a terra do Egito. Meus irmãos, Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele controla o tempo, as estações, tudo está debaixo do seu controle. A Bíblia diz que Deus enviou sobre o Egito uma chuva de granizo. Algumas Bíblias, algumas versões trazem pedras, que Deus lançou pedras sobre o Egito. Essas pedras aqui eram pedras de granizo mesmo, granizo. Só que não é esse granizo, às vezes cai, aquele granizo pequenininho que a gente às vezes observa. Eram pedras mesmo que destruíram o Egito e que devastaram todo o Egito. Hoje, meus irmãos, nós temos telhados aí existentes. Aqui em Gravataí, algumas cidades vizinhas aqui tiveram problema dessas últimas chuvas de granizo que deu. Muitas pessoas perderam suas casas, tiveram os telhados das suas casas totalmente destruídos por causa dessas últimas chuvas de granizo que vêm. O pessoal começou a reforçar a telha, botar uma telha mais forte, mais resistente. Hoje nós temos casas também com telhas mais resistentes, telhas de barro, temos casas com laje, né? E às vezes a gente não tem esse problema aqui de chover granizo sobre a nossa casa. Mas naquela época, os telhados das casas dos egípcios eram construídos, eram feitos de palha. Palha, meu irmão. E palha não aguenta granizo. Esses granizos realmente fez uma devastação sobre todas as casas dos egípcios. Destruiu com a casa deles, com a habitação dos egípcios. Destruiu as plantações deles. Granizo também devasta a plantação. Eles viviam no plantio, da agricultura. O granizo destruiu tudo isso, causou uma devastação total. Tudo foi prejudicado. A economia do Egito foi prejudicada por causa dessa chuva de granizo. Foi uma praga também que Deus manda sobre essa nação. Uma outra praga foi a praga dos gafanhotos. Êxodo 10, 13. Êxodo capítulo 10, versículo 13. Diz: Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental, e durante todo aquele dia e toda aquela noite pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriam toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Quem já viu aqui uma chuva, ou um enxame de gafanhoto? Dependendo da quantidade de gafanhotos, você não consegue enxergar, você não vê. É como se fosse uma parede na sua frente. E a Bíblia diz que nunca veio sobre a terra tamanha invasão de gafanhotos como nessa época que veio sobre a terra do Egito. E até hoje. Na face da terra nunca houve, nunca haverá uma invasão como essa. Os gafanhotos destroem tudo. As plantações, as árvores, os frutos, eles consumiram com todas as coisas. A Bíblia fala muito sobre gafanhoto. E sobre o gafanhoto, tem várias espécies de gafanhoto. Tem um gafanhoto que é chamado devorador. Por isso que lá em Malaquias 3:10, né, alguns quando vão falar sobre o dízimo se referem a cuidado com o gafanhoto. Cuidado com o gafanhoto. Porque lá fala também sobre isso, gafanhoto devorador, aquela pessoa que for dizimista vai repreender o gafanhoto. É um texto que se aplica ao Antigo Testamento. Nós temos que, ao aplicar para a nossa realidade, nosso contexto hoje, tomar cuidado com essa aplicação. Nós não podemos mais aplicar esse texto da maneira como era aplicada naquela época. Nós não temos que dar o dízimo ou contribuir na igreja por medo de alguma coisa que vai nos acontecer. Temos que fazer isso por amor, por consciência, por entendimento. Amém? Meus irmãos, é isso que acontece. Os gafanhotos vieram sobre o Egito e destruíram e causaram uma devastação, uma destruição em escala nunca vista antes na história do Egito. Uma outra praga também foi a escuridão. Capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22 diz: Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Você percebe que o povo de Deus tinha iluminação, tinha luz, né? Tinham pagado a conta de luz, então ninguém tinha cortado a luz deles, né? Estavam com luz em casa, estavam com a luz em dia.
Mas os egípcios, a Bíblia diz que houve um apagão sobre o Egito, que os egípcios não conseguiam se enxergar. Foi uma escuridão. Aqui pode se tratar de um eclipse, de um fenômeno como esse. Deus pode ter usado o eclipse para trazer essa escuridão, mas o texto nos dá a ideia que essa escuridão que veio sobre o Egito foi uma escuridão densa, foi uma escuridão, foi um apagão total que veio sobre o Egito, ao ponto das pessoas não conseguirem se enxergar, se ver. Trevas, densas trevas vieram sobre a nação egípcia. Escuridão total, um verdadeiro apagão no Egito. Que coisa, meu irmão. O que você consegue fazer no escuro? O que você consegue desenvolver no escuro? Nós precisamos da iluminação. Nós precisamos da luz do dia, da luz também que nós temos em casa, da iluminação. Nós precisamos desse tempo. Se não fosse essas luzes que estivessem aqui agora acesas, nós não teríamos essa reunião. E nós temos luzes de emergência aqui, se caso faltar luz, não fique preocupado, viu? Tem essas lâmpadas de emergência aqui que o Beto já deu uma olhada para nós, né? Está funcionando, né? Então a gente vai ficar com uma certa iluminação aqui. Mas você imagina no Egito, sem nenhuma iluminação, nada de luz, nada. Essa foi uma praga também que Deus enviou sobre o Egito, escuridão. E a última praga que Deus envia sobre o Egito está no capítulo 12 e versículo 29. Capítulo 12, versículo 29, diz o seguinte: então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O filho de Faraó morre. O filho daquele que era reconhecido e que se considerava uma divindade, porque os faraós se tratavam, se consideravam e exigiam adoração. Aquele que era o rei, que era governador do Egito, o faraó, a autoridade máxima ali sobre o Egito, ele perde o seu filho. Imagina, meu irmão, o faraó tinha criado uma expectativa grande em cima desse filho, porque esse filho o Senhor dele. E agora o seu filho primogênito morre. E a Bíblia diz que esse dia sobre o Egito foi um dia de pranto, foi um dia de choro. Não houve festa nesse dia no Egito, não houve alegria, não houve um pai que nesse dia não estivesse fazendo o funeral do seu filho e chorando a morte do seu filho. Nesse dia no Egito não se ouviu o som de alegria, mas de pranto, de choro, de lamento. E Deus está dizendo: deixe o meu povo sair. Esse povo me pertence. O texto que eu li inicialmente fala sobre isso. Deus chega para Moisés: Moisés, fala com o povo, conversa com o povo, diz para o povo, diz para eles lembrarem o que eu fiz no Egito. Diz Moisés para o povo não esquecer aquilo que eu fiz lá atrás. Meus irmãos, como nós temos uma memória curta em relação àquilo que Deus faz na nossa vida, na nossa história. Como nós temos facilidade de esquecer os atos de Deus na nossa vida, na nossa história. E Deus está dizendo para Moisés: fala com o povo para eles não esquecerem, para eles olharem para o passado e lembrarem aquilo que eu fiz lá atrás. Diz para eles, Moisés, que eles estavam numa crise, eles estavam passando por uma situação de sofrimento, uma situação de crise. Todo o Egito estava sendo devastado. E lembra, Moisés, o meu povo, que eu não poupei os egípcios, mas eu poupei o meu povo. O meu povo foi preservado. Eu poupei a vida do meu povo, a história do meu povo. Meu irmão, a história de Israel, a nossa fé, ela é fruto da fé de Abraão. É fruto dessa promessa. Se esse povo, o povo de Israel, não tivesse passado por tudo isso, se Deus não
você que esse mesmo Deus que tirou o povo do Egito, Ele é o Deus que está com você em meio a essa tragédia, esse caos que o mundo se encontra hoje. Ele é um Deus que cuida de nós. Nós estamos presenciando tudo que está acontecendo à nossa volta, mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Deus está presente conosco. E Ele vai fazer o que for preciso para nos livrar e para nos trazer para perto dele. O Egito, o império mais poderoso que havia no mundo da época, foi devastado. A mão de Deus pesou sobre ele. O Egito é como se fosse hoje para nós os Estados Unidos. O maior império do mundo hoje, a maior nação mais rica. Imagina Deus devastar uma nação como os Estados Unidos, por causa do Brasil, por causa do seu povo. Eu quero dizer que hoje Deus, Ele te toma pela tua mão direita e Ele te diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu estou contigo. Amém. Eu estou contigo. Tá, pastor, tu falaste sobre as pragas, mas a figura da água já ficou indo isso. É aqui que eu vou resumir, que eu vou concluir a minha mensagem. Deus diz que tudo isso que aconteceu no Egito, as 10 pragas, Ele traz essa figura da águia para dizer: olha, foi sobre asas de águias que eu os tirei do Egito. Meus irmãos, as asas de uma águia, ela pode ter de uma ponta a outra 6 metros. A águia tem uma envergadura de 6 metros de comprimento. A águia, ela é um dos animais que voam sem precisar bater as asas. A águia, ela voa, ela bate as asas só quando ela precisa decolar. Mas quando ela está lá em cima e ela ganha altura, ela abre aquelas suas asas enormes. E ela não precisa mais bater as asas, porque ela começa agora a plainar sobre a imensidão do céu. Ela paira, ela voa. Não sei se você já teve a experiência de olhar para uma águia voando, mas quando se olha para uma águia voando, você percebe que ela está lá inatingível. Ela está lá dona de si. Ela está lá segura. Ela não está preocupada com nada. Ela não está temendo nada. Ela está voando sobre tudo, pairando sobre o céu. A águia é um animal também que não tem um predador natural. Por isso que quando ela voa no céu, ela voa sem medo. Ela voa tranquilo, porque ela não tem predador natural. Quando nós olhamos para a águia, nós lembramos desse Deus que nos carrega, que nos leva sobre as suas asas, sobre as suas asas. Por isso, meu irmão, que eu digo para você nessa noite: você não precisa ter medo. Você não precisa se desesperar. Você não precisa se angustiar. Você não precisa jogar tudo para o alto. Você não precisa abandonar a fé. Você não precisa desanimar e desistir, porque você está sobre asas de águia, meu irmão. Você está sobre as asas da águia, que é o Senhor, o nosso Deus. Ele vai te carregar e vai te conduzir. Você só precisa crer. Você só precisa confiar no Senhor. Confiar.
e passa agora a comer do maná de Deus, a comida, o alimento que vem do Senhor, o maná, o pão do céu. O povo deixa de beber a água do rio Nilo quando sai do Egito e começa a beber a água que sai da rocha, porque quando o povo está com sede, é isso que Moisés faz. Ele vai até a rocha, ele fala com aquela rocha, e a Bíblia diz que daquela rocha começa a jogar água, e aquela água sacia e mata a sede do povo de Deus. Meu irmão, Deus já te tirou do Egito, Deus já te tirou do mundo, Deus já te tirou de lá. Para de olhar para as coisas do Egito, para as coisas desse mundo, que perecem, que passam, são passageiras. Olhe para Deus. Saiba que Deus te separou, Deus te tem como uma nação, como um povo separado, sacerdócio real, povo adquirido. Foi isso que Deus fez, meu irmão, ao tirar o seu povo do Egito. Não importa o que aconteça, não importa a calamidade, não importa o tamanho da tragédia do problema, importa que você esteja vivendo na presença do Senhor, importa que você tenha um Deus que te carrega sobre as suas asas, sobre as suas asas. E quando Deus traz essa figura da águia, Ele traz 3 meses depois que o povo havia deixado o Egito. O povo agora está no Monte Sinai, recebendo de Deus a sua lei. Eles deixam a lei do Egito e eles recebem a lei que vem de Deus, a instrução que vem do Senhor, a lei de Deus. E agora Deus começa a forjar aqui um povo diferente, um povo que vai servir de luz para as nações, de luz para as nações. Esse povo que está ao pé do monte, olhando para Moisés, recebendo de Moisés nessa direção, essa palavra, ele entende perfeitamente o que Moisés quis dizer com isso. Deus carregou você sobre as águas de água. Irmão, quero convidar você a se lançar